pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo um pouco diferente, só que nada muito diferente aqui do canal. Eu vou falar sobre um livro e de quebra eu também vou falar um pouco sobre um documentário. Ambos falam sobre a Segunda Guerra Mundial e abordam um tema sobre o nazismo. Porém, aqui nós temos histórias de pessoas reais que sofreram o Holocausto, que sofreram e foram para campos de concentração. No caso, o documentário fala sobre o diário de Anne Frank, e nós temos conhecimento que a Anne acabou não sobrevivendo, mas no livro que eu vou falar para vocês, teve sobreviventes, então a autora do livro, ela conta como foi sobreviver e viver tecnicamente dentro de um campo de concentração. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o documentário e sobre esse livro, vem comigo assistir o vídeo. O documentário se chama Anne Frank, Vidas Paralelas. Tá em inglês, né? Obviamente. Eu vou deixar aqui pra vocês a foto bonitinha passando. Tem na Netflix, tá, gente? Então, foi lançado recentemente. Assim que lançou no dia, eu assisti. E eu preciso conversar pra vocês que eu fiquei muito emocionada. Eu acho que não é surpresa pra ninguém que eu amo a Anne Frank, né? Aqui tá a Anne Frank, tem aqui o anexo secreto. Eu coloquei isso daqui pra meio que simbolizar o que ela passou, né? Isto é um esconderijo, guarde seus segredos aqui. E aqui também tem as roupinhas dela. Essa é uma frase que a Anne Frank fala no livro. Não seja muito modesta e submissa, não lucrará nada com isso. Eu sou apaixonada pela Anne Frank, gente. Isso é algo concreto. Ao decorrer do vídeo eu vou contar o porquê. E não se preocupem, eu pretendo trazer um vídeo falando só sobre o livro Diário de Anne Frank. Eu ainda não comprei o meu livro, eu quero gravar esse vídeo com o livro na minha mão, porque eu sou apaixonada, é o meu livro favorito da vida. E o livro que eu vou comentar um pouco mais se chama Depois de Auschwitz. Eu não sei se vocês sabem, mas Auschwitz, ele é um campo de concentração um pouco famoso, porque ele é muito grande e ele foi criado especificamente para o extermínio de judeus e outros tipos de pessoas, né, que os alemães matavam e exterminavam na Segunda Guerra Mundial. Eu vou falar com vocês sobre isso ao decorrer do vídeo, então não fiquem preocupados. Porém, vamos começar para o vídeo não ficar muito longo, né? Sobre o que fala esse documentário? Esse documentário, ele é baseado no diário de Anne Frank, então nós temos uma narradora narrando as páginas do diário de Anne Frank. A Anne, ela escreveu um diário e esse diário ficou super famoso depois que aconteceu o Holocausto, né, a Segunda Guerra Mundial. Depois que finalizou a Segunda Guerra Mundial, uma das ajudantes que trabalhava com o pai da Anne, ela chama Mike Gears, eu não sei se pronuncia assim, tá, gente? Eu peço desculpas. Ela conseguiu resgatar o diário e entregou pro outro Frank, que é o pai da Anne, né? E com isso, ele acabou publicando o diário, e o diário ficou mundialmente famoso por causa das palavras que a Anne escrevia no diário, né? A menina estava presa e ela escrevia coisas tão profundas que uma menina com 12 anos de idade não escreveria normalmente. A atriz que tá narrando esse documentário, ela chama Helen Mirren, eu não sei se pronuncia assim também. Ela é uma atriz britânica e eu preciso confessar pra vocês que eu fiquei impressionada com a forma que a mulher narrou esse documentário. Porque quando você tá lendo um livro, você cria um personagem na sua cabeça, você cria uma voz na sua cabeça. Só que no caso do Diário de Anne Frank, por ser algo realista, por ser algo real, nós já temos a imagem da nossa personagem, né? É a Anne existiu, a Anne morreu. Só que quando alguém dá vida as palavras que ela escreveu e através de gesto demonstra, gente, é completamente diferente. Eu poderia dizer pra vocês aqui, assista o documentário principalmente por causa da atuação da Helen, mas eu também estaria mentindo porque tem outras coisas muito importantes e muito fodas nesse documentário. Mas a atuação dela, ao passar tudo que a Anne escreveu através de gestos e sentimentos, de olhar, é um dos pontos mais importantes desse documentário. E agora, entrando um pouquinho na história, só para vocês entenderem um pouco do que é o documentário. Lá em 1933, Adolf Hitler tomou o poder da Alemanha e o partido dele nazista tomou o poder. Então a gente sabe que o Hitler não era legal, tem muitos documentários que falam sobre isso, tem muitos livros, a história tá aí contando tudo pra gente, né? E o que acontece? Lá em 1941, no final
final de 1941 e no início de 1942, ele falou assim: vamos colocar em prática a solução final. A solução final baseia-se apenas na cabecinha do Hitler o seguinte: o extermínio de todos os judeus, não apenas na Alemanha, mas em várias partes do mundo todo. Então ele queria exterminar total os judeus. Isso é conhecido como antissemitismo, para quem não sabe, que é o preconceito com as pessoas que têm uma religião diferente, especificamente com judeus e outras religiões que seguem o mesmo pensamento de judeus. Então, em 1942, a Anne já estava viva e o pai dela, vendo tudo o que estava acontecendo, né, na Alemanha, ele falou assim: não vai dar. Hitler tomou o poder, ele tá bem agressivo, então a gente vai precisar fugir. Eles tentaram fugir para os Estados Unidos, para vários lugares, só que eles não conseguiram um visto. Então, a única solução para eles foram se esconder mesmo. E ele tinha uma fábrica, né? Ele tinha uma loja. E nessa loja ele criou o anexo secreto. Vou deixar a foto do anexo secreto aqui pra vocês. Era no fundo da loja, então eles criaram uma casa lá dentro. E lá eles fizeram quartos e tudo. E eles ficaram lá por 2 anos. Eles ficaram lá de 1942 até 1944. E nesse anexo a Anne viveu lá. Então ela escrevia no diário dela que ela ganhou de presente de aniversário. E nesse diário ela contava as angústias dela, o que ela estava sofrendo nos dias tenebrosos, nos dias de medo. Porque, gente, imagina você viver escondido por 2 anos dentro de um cubículo e com medo sempre que algum guarda, né, algum guarda nazista entrasse lá e acabasse matando todo mundo. Então a Anne tinha muito medo disso. Infelizmente, o medo dela se tornou realidade, porque em fevereiro de 1945, alguém denunciou, alguém traiu os Frank e a outra família que morava lá junto com eles, e todos foram enviados para campos de concentração. A Anne e a Margot, que era a irmã dela mais velha, não sobreviveram. Elas acabaram pegando tifo, e esse tipo de doença, naquela época, era uma das coisas que estavam mais matando não apenas os judeus, mas outras pessoas também, e elas acabaram morrendo disso. E aí a gente volta no início da história que eu disse que foi a assistente do pai dela que pegou o diário, guardou, entregou pro pai dela, que o pai dela conseguiu sair de Auschwitz, que era o campo de concentração, e ele publicou o livro de Anne Frank. Então esse documentário, ele se baseia no diário, né, no livro da Anne, só que nós temos outros pontos de vista de outras pessoas que foram parar em campos de concentração e acabaram sobrevivendo, conseguiram sobreviver depois que a guerra acabou. Porque a gente sabe que a Alemanha perdeu, né? E aí nós temos várias pessoas que ficam falando os pontos de vista no decorrer do documentário. E é uma sensação muito tensa, porque a gente sabe o que aconteceu. Nós não estávamos lá, mas a gente tem consciência que aconteceu. A gente tem consciência de como foram os nazistas, de como foram os fascistas naquela época. E é importante a gente assistir, gente, e ler sobre isso, porque os erros não podem ser cometidos novamente. O que aconteceu com essas pessoas no Holocausto não podem acontecer novamente. Não podem, gente. Isso é uma maldade sem proporção. Eu fico até sem voz ao falar sobre isso, porque é algo não é humano. E eu penso como alguém pode ser tão mal assim ao ponto de matar pessoas porque não concorda com a religião do outro. Cadê o respeito? Cadê a empatia pelo próximo? E isso me deixa muito sufocada. Então esse documentário eu chorei muito, eu fiquei muito mexida. Ver as pessoas falando, mostrando as tatuagens que eles eram tatuados, né? Marcados quando eles chegavam em campos de concentração. É algo muito triste e eu fico extremamente sufocada e mal de falar sobre isso, mas eu acho que é necessário falar sobre isso. E agora falando um pouquinho sobre o livro chama Depois de Auschwitz e conta a história da Eva, que eu não sei pronunciar o sobrenome dela. A Eva, ela conheceu a Anne Frank, então tá tudo interligado. E a Eva, ela foi mandada para um campo de concentração, que é Auschwitz, ela e a mãe dela. E o pai dela e o irmão dela foram mandados para o outro lado do campo de concentração. Então o que acontece? As mulheres normalmente eram levadas para Bergen-Belsen, que era outro campo de concentração. E lá elas faziam
todos os tipos de trabalho escravo que você pode imaginar, e principalmente também no lado dos homens, que era Auschwitz. Então lá elas tinham que fazer várias coisas. E se os guardas olhassem pra você e falavam assim, essa daí tá muito fraca, não serve mais, eles matavam. Eles tinham alguns tipos de extermínio que eles utilizavam, que era um extermínio por fuzilamento, e na câmara de gás, que foi um dos meios que mais mataram judeus na história da Segunda Guerra Mundial. Então eles colocavam as pessoas dentro desse banheiro, eles falavam assim que eles iam tomar banho, eles até entregavam um sabonete para esses judeus, e eles falavam assim, entra lá que você vai tomar banho. Só que a gente sabia que isso não ia acontecer porque eles jogavam gás, um gás específico que eu vou deixar aqui do lado para vocês, e eles morriam asfixiados. Então a Eva, ela sofreu muito, durante muito tempo nesse campo de concentração, só que ela conseguiu sobreviver. E a história dela tá interligada à história da Anne, por quê? Porque a mãe da Eva, elas perdem o pai e o irmão, a Eva perde o pai e o irmão, e a mãe dela acaba se apaixonando e encontrando forças no pai de Anne Frank. Então eles se casam e a história da Eva fica extremamente conectada à história da Anne Frank. E é muito diferente você ler esse livro depois de você ler o livro da Anne Frank. Porque é uma história completamente diferente, porque a Eva sobreviveu. E como ela sobreviveu? E como ela vai sobreviver daqui pra frente? Como vai ser a vida dela? Porque uma das frases que a gente mais escuta de pessoas que saem de campo de concentração é o seguinte: eu sobrevivi, eu saí, mas tem uma parte minha que tá lá. E isso é verdade. Então, quando a gente lê a história da Eva e a Eva contando o que ela passou no campo de concentração, a gente percebe que ela não saiu totalmente de lá. E uma parte dela tá lá com a mãe dela, sofrendo, sendo escravizada, com medo de ser, violentada. Então, eu indico muito pra vocês esse livro. Eu dei 4.5 estrelas. Eu chorei demais. Teve uma parte em específico que foi uma frase. Eu chorei muito, gente, sério. Eu indico muito pra vocês o documentário e o livro, porque, como eu disse, eu acho que eu sempre vou dizer isso e eu sempre vou repetir. É importante que a gente estude a história que aconteceu no passado para que a gente não repita ela no presente e no futuro, não é? Então é isso. Um super beijo, tchauzinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha e se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito. E me siga lá no Instagram. Tchau e até mais.